Pinheiro, 13 de setembro de 2013. Está começando mais uma edição do Telejornal, pela TV Pinheirense. Bom dia. Bom dia. Começamos o telejornal abordando um assunto de extrema importância para todos, a economia mundial. Com a economia globalizada, a tendência comercial é a formação de blocos econômicos. Esses são criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros, adotando redução ou inserção de impostos ou tarifas alfandegárias, e buscam soluções em comum para problemas comerciais. Em tese, o comércio entre países constituintes de um bloco e economia aumenta e gera crescimento econômico para os países. Geralmente, esses blocos são formados por países vizinhos ou possuam afinidades culturais ou comerciais. Esta é a nova tendência mundial, pois cada vez mais o comércio entre os blocos econômicos cresce. Cientistas afirmam que ficar fora de um bloco é viver isolado de um mundo comercial. E os principais blocos da economia na atualidade de hoje são o NAFTA, o Mercosul, o APEC, o CEI, o SADC, a União Europeia e o ALCA. E o bloco econômico escolhido por nós para debate foi a NAFTA. No decorrer destes anos, a NAFTA vem se apresentando como um modelo diferente e polêmico de integração econômica e social. Suas variáveis políticas são as mais polarizadas possíveis. Enquanto governos adotam este acordo, trabalhadores e acadêmicos maldizem, culpando-o por diversos males impostos às sociedades provenientes desse acordo. A NAFTA pretende evoluir e crescer e se tornar a ALCA. Porém, autores relatam que este seria o ponto máximo do imperialismo e colonialismo dos Estados Unidos sobre as Américas. Tem como objetivo principal discorrer e evidenciar o que é o NAFTA e sua importância atualmente, com objetivos específicos, demonstrar, através da visão de vários autores, pontos relevantes sobre este acordo firmado na América do Norte. Vamos agora com uma entrevista exclusiva com a repórter Jardiele. Bom dia, Jardiele. Bom dia, Érica. Bom dia, Igor. Estou aqui com o professor especializado em economias mundiais e ele falará mais claramente sobre a NAFTA para nós. Bom dia, professor. Bom dia, Jardiele. Bom dia a todos que acompanham o jornal. Eu vou falar mais sobre o NAFTA para vocês agora. Para começar, professor, gostaria de perguntar em que ano a NAFTA foi criada e qual a sua finalidade? O NAFTA, ou o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ele foi criado em 1993 e teve início a partir de um acordo estabelecido entre 3 países da América do Norte, que são os Estados Unidos, o México e o Canadá. A sua finalidade foi implantar o livre comércio entre as nações integrantes. Qual foi o principal motivo para a criação desses blocos? Olha, um dos principais motivos para a criação desse bloco foi fazer frente à União Europeia, que é o maior bloco regional do planeta atualmente. Por que a escolha desses 3 países? O NAFTA ele é composto por apenas 3 países. Tendo em vista que os Estados Unidos é a maior economia mundial, o Canadá, mesmo aparecendo como um dos principais países do mundo em economia, qualidade de vida e entre outros quesitos, é uma nação que depende muito dos recursos financeiros oriundos dos Estados Unidos. Já o México, considerado uma economia emergente, foi convidado para fazer parte desse bloco econômico pelo fato de seus habitantes serem consumidores assíduos dos produtos canadenses e norte-americanos. Desse modo, o México foi inserido nesse bloco simplesmente porque possui um enorme mercado consumidor e também porque ele é detentor de uma grande jazida de petróleo, que é o recurso dispensável para os Estados Unidos e Canadá, além de ser um fornecedor muito grande de mão de obra barata. Érica, Igor, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de saber quais são as principais metas desse bloco. Bela pergunta, Érica. Vou citar algumas. Eliminar as barreiras alfandegárias, que é o imposto de importação. Facilitar o movimento de produtos e serviços entre os territórios dos países participantes.
promover condições para uma competição justa dentro da área de livre comércio, aumentar substancialmente a oportunidade de investimento dos países participantes, estabelecer uma estrutura para a futura cooperação trilateral, regional e multilateral para expandir e realçar os benefícios desse acordo. E a principal, que é ampliar os horizontes do mercado dos países membros e maximizar a produtividade interna. Mais alguma pergunta? O senhor poderia apresentar os dados econômicos desse bloco? Os dados econômicos do NAFTA. População, 418 milhões de habitantes. PIB, que é o Produto Interno Bruto, 10,3 trilhões de dólares. Renda per capita, 25.341 dólares. A fonte desses dados aí é do Banco Mundial. Só para terminar, professor, quais são as pretensões futuras para o NAFTA? Olha, são muitas. Os Estados Unidos, ele tem um grande desejo de expandir a atuação nesse bloco econômico e superar a União Europeia. Diante disso, o Chile foi convidado para fazer parte do NAFTA em 1994. E não para por aí. Na verdade, essa potência quer a implantação de um megabloco, estabelecendo um livre comércio entre os países da América do Norte, América Central e América do Sul, intitulado de ALCA, que é a Área de Livre Comércio das Américas. Porém, a criação desse bloco serviria preferencialmente os interesses dos norte-americanos, que possuem uma economia forte, principalmente em relação aos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento das Américas. Obrigado, professor. É com vocês aí no estudo. Principais eixos do comércio mundial. O volume de negócios no mercado internacional cresceu de maneira vertiginosa nas últimas 3 décadas. Mas é preciso atentar para o fato de que o comércio mundial está estruturado em torno de 3 centros econômicos principais: a União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá. E os países asiáticos, sobretudo Japão, China e tigres asiáticos, cujos fluxos comerciais representam aproximadamente 80% das transações realizadas em todo o planeta. Ou seja, o conjunto dos países membros da União Europeia, que representa a maior polo comercial do globo, mantém relações comerciais como praticamente todos os outros blocos econômicos, tendo como os principais parceiros os Estados Unidos, o Japão, a China, os tigres asiáticos e, a mais recente, os países ex-socialistas do leste europeu da CEI. No entanto, cerca da metade das transações comerciais desse bloco ocorre entre os próprios países membros. No NAFTA, destaca-se o peso dos Estados Unidos, que é o maior importador mundial. Os maiores parceiros comerciais desse bloco são a União Europeia e as potências econômicas asiáticas, que é a China, Japão e os tigres asiáticos. Para finalizar, os blocos econômicos são associações de países que se unem para competir no mercado internacional. Há países que fazem parte de mais de um bloco ao mesmo tempo. Os países encontraram na formação dos blocos econômicos não somente uma maneira de ampliar suas relações com o mercado mundial, mas também uma forma de melhorar a qualidade de vida de seu povo com responsabilidade social, pois no interior dos blocos, os países permitem maior troca de informações entre empresas e governo e órgãos governamentais de pesquisa, educação e capacitação profissional, que passam a atuar em conjunto. Em muitos dos casos, as universidades promovem intercâmbios entre professores e estudantes para o desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos. Isto ajuda a produção de novas tecnologias, o que também se reflete no aumento da competitividade.
E o jornal de hoje fica por aqui. Tenha um bom dia.